Welcome everyone. Welcome. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos de volta ao programa. Hoje eu recebo o analista geopolítico e jornalista independente Pepe Escobar, que fala com a gente direto de Xangai. É muito bom te ver, Pepe. Bem-vindo de volta ao programa. Pepe, welcome back to the show. Wonderful. Maravilha. Um grande abraço para você, Dani, e para todo mundo aí em Xangai. Aqui são 11 da noite, então a noite está só começando. Depois da nossa conversa, eu vou cair na noite de novo. E olha, essa é a capital do mundo. Nem dá para dizer que é só a capital da Ásia. É simplesmente impressionante. Hoje em dia, existem duas capitais da Ásia. Bangkok, quando a gente fala de soft power, de serviços, de gastronomia de primeira, e Xangai, claro, que tem tudo isso e ainda mais, com toda a parte de alta tecnologia. E a cidade está passando por um rejuvenescimento também, especialmente ali na beira do rio, na região do West Bund. O Bund é aquele lugar que todo mundo no planeta conhece, mas eles estão reformando outras partes do Bund. E está ficando simplesmente incrível. E claro, redescobrindo pequenos segredos de Xangai, especialmente tentando descobrir também os novos lugares. É praticamente um trabalho em tempo integral, então é um prazer enorme. Tive uma semana frenética, por causa, claro, do Goldfinger e do Sai Dada. Então, de ontem à noite para hoje, finalmente consegui relaxar um pouco. Talvez você perceba, né? Eu não estou extremamente relaxado. Well, that's great. That's great to hear. Everyone hit the like button Ah, as you que come bom. on. Muito bom saber disso. Pessoal, não esqueçam de deixar o like quando entrarem. Isso ajuda a impulsionar o programa. E bom, Pepe, que tal a gente começar por aqui? Eu sei que você escreveu recentemente um artigo chamado Trump presta homenagem ao Templo do Céu, sobre a cúpula do Trump que aconteceu ontem em Pequim. E enquanto tudo isso acontecia, claro, teve muita conversa sobre o Irã, muita discussão sobre pressionar Xi Jinping e a China em relação ao Irã. Agora que o Trump já voltou para os Estados Unidos, o New York Times está dizendo que os assessores dele estão elaborando e repassando planos para retomar os ataques. Isso apesar de o próprio Donald Trump ter dito, na verdade, acho que foi nas últimas 12 horas, que ele nem chegou a conversar com Xi Jinping sobre o Irã e o Estreito de Hormuz. Então, eu queria saber como você vê a situação agora. O Leon Panetta, ex-diretor da CIA, disse recentemente que o Irã está com uma arma apontada para a cabeça dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Estão tentando transformar o pedágio do Estreito de Hormuz numa taxa de serviço, que basicamente vai ser incorporada ao funcionamento diário do novo mecanismo deles. E parece que o Trump não tem muitas boas cartas para jogar. Foi exatamente isso que o Panetta disse no artigo dele para The Times. Então, o que você acha de tudo isso? Parece que tanto a China quanto o Irã jogaram muito bem, tanto na cúpula, quanto em tudo o que está acontecendo em volta dela. Olha, Dani, tudo isso é tão entediante. Minha primeira reação é dizer, quem se importa? Ainda mais quando você está em Xangai. Ainda mais quando você está bem no meio do futuro. Mas tudo bem, a gente precisa fazer um pequeno esforço profissional num sábado à noite para colocar isso em perspectiva. Então vou tentar ser bem breve. Basicamente, o Trump, em questão de poucos dias, recebeu 2 ordens de cessar e desistir. Primeiro do Putin e depois do Xi Jinping. Ele percebeu isso? Claro que não. Tá, vamos voltar um pouco. Quando o Arakshi foi para São Petersburgo, ele se encontrou não só com Lavrov, mas também com o Putin, e explicou a posição do Irã em todos os detalhes por 1h30. Foram minutos de relações exteriores sendo recebidos pelo presidente da Federação Russa. Isso não acontece todo dia. Muito, muito importante. Então, o que o Putin fez depois? Pegou o telefone, ligou para o Donald Trump. Eles ficaram conversando por mais de 1h30. E, basicamente, o Putin estava explicando em detalhes tudo o que ouviu diretamente do Arakshi. Ele estava dizendo, entre outras coisas, algo como, olha, se você precisar de mim, eu posso te tirar dessa confusão. Claro, não com essas palavras exatamente, mas essa era a mensagem.
Se você precisar de uma saída, eu posso te ajudar. Your off-ramp, I can help you. And I can help you to be the mediator. E eu posso te ajudar a ser o mediador com o Irã. Mas essa foi a primeira ordem de cessar e desistir. Não tente fazer nada engraçado em relação à retomada da guerra, uma nova campanha de bombardeios, atacar a infraestrutura civil no Irã e muito menos algum tipo de operação terrestre. Obviamente, Trump não entendeu o recado. Então, o que aconteceu essa semana em Pequim foi a segunda parte. Muito, muito importante. Na quinta-feira, enquanto Xi e Trump conversavam, começava em Nova Delhi a reunião dos ministros das relações exteriores do BRICS, que, para resumir para você, Dani, e para todo mundo que está ouvindo, foi um grande desastre. Foi ruim, sim. Caos. Foi o pior que podia ser. E isso dói em todos nós que acompanhamos o BRICS de perto há anos e que, claro, colocamos nossa reputação profissional em jogo, acreditando no BRICS como o futuro, como a organização multilateral do futuro. E eu preciso repetir isso várias vezes. O BRICS continua em coma. E não foi essa reunião em Delhi que ressuscitou o BRICS. O Lavrov estava, eu diria, de um jeito incomum, quase se retraindo diante do que aconteceu. Ele parecia até sombrio no que disse. Não houve uma declaração conjunta, só uma nota divulgada pela presidência, a Índia. E adivinha o que o Modi fez logo depois dessa cúpula em Delhi? Ele começou uma viagem que passou pelo mundo árabe, vai seguir para a Europa e firmou uma parceria mais próxima com os Emirados, que, aliás, na prática, estão em guerra com o Irã. E um dos grandes motivos para ter acontecido todo esse caos na cúpula também é porque, sabe, e esses são 2 membros plenos dos BRICS. Então dá para imaginar o clima naquela mesa em Delhi, quando o chanceler do Irã e o chanceler dos Emirados estavam frente a frente. A situação quase chegou ao ponto de briga. E claro, quem estava fazendo a mediação? Basicamente o Lavrov, por causa das boas relações que tem com os dois lados. O Wang Yi, ele estava em Delhi? Não. Porque o mais importante era estar ao lado do Xi, em Pequim, diante do Trump e da delegação americana, por causa das várias mensagens sobre o Irã que vieram do Xi. Mensagens muito sofisticadas, bem articuladas, mas bem diretas. E mesmo levando em conta que eles estavam mais ou menos, sabe, tipo, meu Deus, o imperador da barbárie está aqui, precisamos agradar um pouco, mesmo que ele tenha vindo para prestar homenagem. Porque todo o propósito dessa viagem era voltar à velha China dinástica. Era o imperador da barbárie e seus CEOs com mais de 10 trilhões de dólares indo a Pequim de mãos postas, pedindo favores ao grande panda em pessoa. Essa é a manchete dessa viagem. E eu usei o Templo do Céu na minha coluna, com vários tons de ironia. Tenho certeza de que muitos de vocês já viram a foto oficial de turismo com Xi Jinping e Trump em frente ao Templo do Céu. Então, ele recebeu essa cortesia, foi autorizado a entrar no Templo do Céu, em mais de um sentido metafórico. More metaphorical ways than one. And of course, he received a masterclass in civilization. E claro, ele recebeu uma verdadeira aula de civilização desde o momento em que pisou em solo de Pequim, incluindo aquele tour privado fantástico por Zhong Nanhai. E isso é verdade. Xi Jinping comentou que poucas pessoas vão até lá, que isso vem desde o tempo de Deng Xiaoping. Mas ele disse, sim, mas o Putin esteve aqui. E obviamente, Xi Jinping fez o tour completo para o Putin, mostrando, por exemplo, aquelas árvores. Esta aqui tem 250 anos, a mesma idade da sua nação excepcionalista. E esta outra tem 400 anos. É assim que os chineses fazem as coisas, e com muita classe. Claro que tudo isso passou completamente despercebido pelo Trump, porque é impossível para ele sequer entender algo assim. Está no mesmo nível do Marco Rubio, tipo um idiota dentro do grande salão do povo, apontando para o teto. Aliás, tem visita guiada no grande salão do povo. Você paga 50 yuans e pode fazer o tour, olhar o teto por conta própria. Então, esse idiota estava tentando mostrar para 2 outros caras, o Hegseth e o Miller. Olha esse teto.
bem típico de bárbaros visitando a corte. A humilhação cultural desses americanos em Pequim foi algo que o mundo inteiro pôde ver. E todo mundo viu, a maior parte também. E em meio desastre, muitas Harley Sherry. Was in many levels coming from sea. Without saying it that they have a strategic partnership. Sem dizer abertamente que eles têm uma parceria estratégica com o Irã, o que aliás é verdade. E sem dizer que o Estreito de Hormuz está aberto para a China, porque isso é um acordo de governo para governo. E os petroleiros chineses podem ir e voltar pelo Estreito de Hormuz sem nenhum problema. Basicamente, ela disse, sim, concordamos que o Estreito de Hormuz precisa estar aberto. Concordamos que o Irã não deve ter uma arma nuclear, porque isso é uma das coisas mais óbvias do mundo. Todo mundo sabe que o Irã não quer ter uma arma nuclear desde a primeira fátua do Khomeini, há uns 46 anos, se não me engano. Mas claro, o pare e desista em relação ao Irã era mensagem indireta. The indirect message. Don't try to do anything to force the situation. And basically, não tente fazer nada para forçar a situação. E basicamente, mesmo dizendo isso de forma indireta, é aí que a gente está. Vocês, o governo dos Estados Unidos, estão nessa situação porque foram vocês que iniciaram essa guerra, essencialmente. Então o Xi não precisou entrar em muitos detalhes sobre o Irã. A ordem de cessar e desistir foi ampliada para Taiwan, porque eles conseguem ver o que os americanos estavam tentando fazer no Irã, e como essa guerra é contra o Irã e também contra a China. E no futuro isso pode passar por outro ponto de estrangulamento, o de Malaca, e depois chegar ao Mar do Sul da China e, claro, chegar a Taiwan. Por isso, o Xi reafirmou várias vezes que Taiwan é uma linha vermelha. Basicamente, ele estava dizendo para o Trump, não tente fazer nenhuma jogada esperta em relação a Taiwan, incluindo aquele acordo de armas de 11 bilhões de dólares. E o Trump, quando voltou para os Estados Unidos, disse, não, ainda estou pensando nisso. Então o Trump assimilou esses avisos em sequência, do Putin e do Xi, nesses últimos dias? Acho que todos nós já sabemos mais ou menos a resposta. Não, né? E os chineses e os russos se importam com isso? Também não. Adivinha quem vai estar em Pequim nesta terça-feira? Vladimir Putin, em visita oficial. Você acha que isso é uma daquelas coincidências caídas do templo do céu? Claro que não. Isso foi preparado com todo cuidado, porque agora o Putin vai ouvir do próprio Xi, cara a cara, exatamente o que o Xi e o Trump conversaram em Pequim. O que todas essas triangulações entre as parcerias estratégicas interligadas, Irã, Rússia e China, estão nos mostrando é que eles estão traçando seus caminhos juntos. Eles não se importam com o que os americanos estão fazendo. Claro, até certo ponto eles se preocupam com o impacto nas suas economias e na economia global como um todo. Mas eles estão intimidados por essa nova versão da pressão americana em 3 frentes diferentes? Não. Claro que não. Porque as decisões deles estão conectadas e eles discutem isso entre os 3 repetidas vezes. E todas essas reuniões nas últimas semanas confirmam isso. O Trump entende isso? Claro que não. Does Trump understand this? Of course not. Does Trump understand that Será que o Trump entende que de forma metafórica e em muitos outros sentidos, ele foi humilhado ritualmente? Foi pressão máxima durante essa viagem. E os chineses não deram nada para ele, além de um tratamento real. Mas isso é típico. É a sofisticação e a classe chinesa. É diferente. Ele conseguiu alguma coisa quando a gente lê as transcrições da Casa Branca dizendo que fizeram zilhões de acordos? Não, nada disso. Se você olhar o Ministério do Comércio da China, eles nem admitem que algum acordo tenha sido feito. E sobre aquele grupo de CEOs com zilhões, trilhões de dólares juntos em valor de mercado, a gente ainda não sabe. Pode ser que tenham conseguido umas migalhas aqui e ali, mas o Jensen Huang da NVIDIA, esse não vai ganhar nenhuma migalha. Esquece. Mas ele tá se divertindo, né? Como é que é? Ele tá se divertindo.
Exatamente. Exactly. Elon Musk apparently enjoy his dinner a lot. Parece que o Musk aproveitou bastante o jantar, dá pra ver isso nas imagens. Mas nada vai mudar muito. Aliás, a principal Gigafactory da Tesla fica aqui, em Xangai. Nada vai mudar. Na verdade, o Musk precisa fazer lobby com o Trump para ele não impor tarifas extras, porque aí o negócio da Tesla na China entraria em grande apuro. Então, no fim das contas, pouca coisa mudou. Agora, se eles estão pensando em comprar alguns aviões da Boeing, por que não? É um gesto de boa vontade. E estão cogitando comprar mais soja. Tudo bem, não vai custar nada para eles. É algo que eles podem usar para dizer, olha, te fizemos um favor, então depois você nos deve um. E é também um favor pessoal para o Trump. Comprar mais soja significa comprar votos extras do MAGA no meio oeste. Os chineses sabem exatamente como isso funciona e sabem que estarão fazendo um favor pessoal para o Trump. Mas fora isso, algo fora do comum? Não, nada aconteceu. E claro, o contraste entre a sofisticação da recepção e dos rituais em si e aquela delegação americana basicamente se comportando como um bando de caipiras. Sim, como verdadeiros bárbaros. Bárbaros de verdade. E aqui na Ásia, Danny, todos vocês, essa é a primeira coisa em que as pessoas prestam atenção. Como você não pode perder a compostura no meio de toda aquela pompa, nem agir como um bárbaro. E foi exatamente isso que aconteceu. E tem alguns detalhes extras que dizem muito. No banquete de Estado, em cada mesa, havia uma mistura de americanos e chineses sentados juntos. Você viu algum americano sequer tentando puxar conversa? E essas pessoas que estavam no jantar eram a nata da liderança chinesa e também do mundo dos negócios. Não, o Trump e o pessoal dele nem usariam tradutores. Primeiro já havia aparelhos de tradução e também tinha gente lá pronta para traduzir. Você tem razão, Danny. E mesmo que eles precisassem de tradutores, tinha tradutor de sobra na sala. Muito fácil. E claro, muitos desses funcionários chineses falam inglês bem razoável. Mas os americanos, eles estavam ali encolhidos como se fosse um clubinho do interior. Nem sequer tentaram fazer contatos, circular, conversar com os colegas chineses. Nada. Então, olha, mais provinciano do que isso, eu sinceramente não consigo imaginar. Mas foi um espetáculo muito revelador para todo mundo. Eles nem sabem o que estão fazendo. É demais para eles. Tá fora do alcance. Tá muito acima. Eles não têm qualificação para isso. Então, não é de se surpreender que nada tenha acontecido. Agora, quando a gente olha para a forma como a China está se estruturando para ficar no centro, no coração mesmo, da transição para um mundo multipolar, e deixando as Américas para trás em cada canto, isso ficou mais do que evidente nesses últimos dias. E ver o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Federação RIA indo a Pequim conversar com o grande panda num intervalo de 5 dias. Isso fecha o negócio. E dá para ver claramente a diferença na forma como tudo parece. Porque o Vladimir Putin não age como Donald Trump. O Trump, até lá no Templo do Céu, naquele vídeo, quando Xi Jinping disse para ele que não costumam acontecer reuniões diplomáticas ou de líderes ali, que isso só acontece de vez em quando com Putin, o Trump nem sabe usar um tradutor direito. Você deve olhar para a pessoa, e estamos falando do presidente da China, olhar para ela enquanto faz a pergunta, e também para o tradutor. Não é para pedir para o tradutor fazer a pergunta por você. Eu fico impressionado que é assim que os líderes americanos se comportam. Mas, ao mesmo tempo, eu não fico surpreso por causa da arrogância. E isso me leva a outra questão, Pepe. A delegação dos Estados Unidos percebeu que entrou nessa com pouquíssimas cartas na mão e que toda essa conversa sobre pressionar a China em relação ao Irã só fez com que Xi Jinping e o alto comando chinês repetissem a posição deles sobre o assunto, que basicamente é: acabem com a guerra e tudo melhora. Para mim, isso mostra bem o cenário, né? Se os Estados Unidos querem essa, digamos, guerra global, uma terceira guerra mundial,
a China acaba derrubando todos os seus chamados adversários que tentam formar uma alternativa a ela. A gente vê agora China e Irã mais fortes do que nunca, de fato. E aí eu me pergunto, eles têm noção disso, Pepe? Eu não sei. Mas o que você acha disso? Do they even realize this, Pepe? I don't know, but what's your thoughts on this? No. They absolutely not. They are not. Não, de jeito nenhum. Eles não têm capacidade mental nem intelectual para fazer nem o dever de casa anterior para começar a entender o que os chineses estão fazendo. Eu quero me concentrar aqui no que para mim foi o mais importante. Xi Jinping disse várias coisas que foram direto ao ponto. Mas eu diria que o mais surpreendente do que ele falou foi no discurso inaugural. Nem foi depois, quando ele se dirigiu ao Trump e à delegação americana. Basicamente, ele resumiu, em 3 palavras, com algo bem característico da China, a visão dele sobre as relações entre os Estados Unidos e a China, pelo menos para os próximos 3 anos. Então é assim que os chineses estão pensando o restante do governo Trump 2.0. Não é que eles achem que isso vai durar o resto do século. Não é assim. E o slogan é uma obra-prima, especialmente uma obra-prima no sentido de que os americanos simplesmente não entendem do que ele está falando. O slogan é estabilidade estratégica construtiva. Certo, vamos por partes. O império do caos, da mentira, do saque e agora da pirataria. Na verdade, não é agora. Isso já começou com a Venezuela e continua com o Irã. Não é construtivo, como todo mundo sabe. É destrutivo, por natureza. Também não é estratégico, como a gente também sabe. No máximo, é tático. Mas táticas grosseiras que mudam o tempo todo. Táticas que saem da cabeça do presidente dos Estados Unidos às 3 da manhã. Ele posta sobre isso, e eu já até esqueci qual foi a última tática dele. E claro, não é um império voltado para a estabilidade. É um império que se dedica a espalhar, a impor, a disseminar o caos, as mentiras, o saque, a pirataria, tudo isso junto. Então, como é que não só o Trump, mas também as classes dominantes dos Estados Unidos, as pessoas que realmente mandam no país, poderiam entender um conceito como estabilidade estratégica construtiva? Simplesmente impossível. E além de tudo isso, o Xi pensou de forma racional. Na verdade, ele nem chegou a dizer, mas pensou racionalmente. Como posso esperar cooperação dessas pessoas, se nas próprias palavras dele, elas deveriam ser o pilar da relação? E mais uma vez, nas palavras dele, uma estabilidade saudável, com competição dentro de limites adequados. Para os americanos, esses limites adequados simplesmente não existem. For the Americans, there are never proper limits. And on top of it, they don't respect. E além de tudo, eles não respeitam nada que tenha sido acordado mutuamente ou colocado por escrito. Voltando ao nosso amigo, o grão-mestre Lavrov, os Estados Unidos são um país incapaz de cumprir acordos. Então, a China está propondo aos Estados Unidos uma redefinição estrutural? Sim, está. E os Estados Unidos não estão entendendo que precisam aceitar essa redefinição estrutural? Caso contrário, vai acabar sendo uma guerra contra a China. Os chineses estão dizendo, olha, vamos tentar ter algum tipo de cooperação. E se continuarmos com o que chamam de competição controlada, tudo bem, mas tem que ser uma competição controlada. E no fim, poderíamos ter algo que se pareça com paz. Dani e todos vocês que estão nos ouvindo, será que dá para esperar de forma realista que o governo Trump siga por esse caminho? Não. Chirp, chirp, chirp. Crickets. Cri, cri, cri. Grilos. Não, a gente não pode. Não pode mesmo. E é curioso, porque o que você acabou de descrever mostra que a China foi quem apresentou uma visão concreta de como seguir em frente. Os Estados Unidos, nada. E normalmente o país tem sim uma postura em relação à China, algo que já está pronto para ser explicado. Mas essa administração Trump evitou isso a todo custo nessa fase atual e até tentou ignorar, na estratégia de segurança nacional, qualquer tipo de política direta em relação à China. E no fim das contas, tudo girava em torno da China, com o foco em outro lugar.
E eu acho, Pepe, que o que você acabou de descrever sobre a visão da China mostra algo bem claro. A China parece estar oferecendo para os Estados Unidos uma chance de recuar, de reduzir, talvez até de reverter, se a gente for ambicioso, muitas dessas políticas autodestrutivas que só fazem mal para o mundo. E, claro, muito mais para os próprios Estados Unidos do que para a China. E eu acho que essa é uma dinâmica de poder muito interessante, que provavelmente passa despercebida pelo governo Trump. Porque todos os governos americanos chegam sempre cheios de confiança, achando que são os maiores, os mais fortes, os melhores, os mais excepcionais. Mas mesmo para quem observa de fora, pode ser difícil entender como isso aconteceu tão de repente. E na minha opinião, isso marca uma mudança enorme no cenário mundial. Mas e você, o que acha? Absolutely. And this is Com certeza. E é assim que as duas grandes potências que estão impulsionando essa mudança, esse longo e tortuoso caminho rumo à multipolaridade, estão coordenando tudo de forma tão próxima. E essa viagem a Pequim, na terça-feira, faz parte desse grande movimento, digamos assim. E claro, quando a gente olha os eventos paralelos, dá para entender por que foi um grande desastre. Rússia e China já sabiam que a reunião dos chanceleres da Índia seria um desastre. Então, mais uma vez, vai caber a eles, Rússia e China, tentar juntar os cacos do BRICS. E isso vai ser muito, muito difícil. Porque agora temos um problema entre Índia e Emirados, bem no centro dos 10 membros do BRICS. Parceiros seria outra história. Se fossem apenas parceiros, não seria tão grave. Mas são membros plenos. E quando 2 membros plenos do BRICS estão totalmente alinhados com Israel, aí temos essa, bom, dá para resumir assim, uma conexão sionista hindutva-wahhabita. Sim. A Wahhabi, Zaithon Islam Islami. Isso aí é um triângulo horrível. Sim, mas isso aqui é o máximo de toxicidade quando se fala desse triângulo. Então, como é que a Rússia e a China, que aliás têm boas relações com os três, vão lidar com isso? Porque isso vai acabar explodindo a construção dos BRICS por dentro. Eu interpretei o que o Lavrov disse assim. Dava para ver que ele não era o Lavrov entusiasmado de sempre quando fala dos BRICS. Basicamente, ele estava admitindo, meu Deus, temos uma batalha difícil pela frente, mas é inevitável. E se não formos nós, ninguém vai fazer. E claro, isso vai ser discutido na terça-feira entre o Putin e o Xi. Eles podem fazer, nesses próximos, o quê? 3 meses? 3 ou 4 meses antes da cúpula de setembro, em Nova Delhi. Se nada for feito, o BRICS chega à cúpula, em setembro, completamente destruído por dentro, o que seria o pior resultado possível. Mas, se Rússia e China conseguirem montar uma espécie de estratégia paralela dentro do BRICS, junto com alguns dos membros, eu arriscaria dizer que talvez o Brasil faça parte disso, dependendo de como o Lula sentir que pode vencer a próxima eleição. Aí, a visão dele para o BRICS a longo prazo continua. E o fato é que ele tem uma relação muito boa dentro do contexto do BRICS, tanto com o Putin quanto com o Xi. Então, tudo bem. Agora a gente coordena como o BRICS vai evoluir daqui para frente. Os outros podem até sentar à mesa, mas não vão participar das decisões principais. Mesmo assim, isso já seria um passo enorme, porque teoricamente, e o Lavrov foi o primeiro a dizer isso várias e várias vezes, é um avanço significativo. Essa é uma mesa onde todo mundo tem a mesma voz, é equilibrada e tudo mais. Mas tem que haver algum tipo de hierarquia dentro do BRICS. Caso contrário, o que o resto do Sul global, começando pelos 10 parceiros, mas todos os que estão na lista, ainda são 30 e poucos países que querem se tornar parceiros ou membros plenos, o que eles conseguiram desde a cúpula em Kazan, em 2024. E não foi tão ruim assim, pelo menos de última hora, a cúpula no Rio no ano passado. Ela estava prestes a desabar completamente. E, infelizmente, a principal organização multilateral no processo de formalizar esse caminho rumo ao mundo multipolar não é a Organização de Cooperação de Xangai, é o BRICS.
Então isso pode nos levar à possibilidade de que talvez no médio prazo, e o primeiro que percebeu isso foi o Lukashenko, elas deveriam se fundir. They should merge. E se eles se unirem, seria algo absolutamente fascinante, porque aí a gente teria toda a Ásia Central, não só 2 parceiros, mas o restante da região também. E teríamos o Paquistão na mesa, o que é algo que já começa a ser discutido seriamente hoje pelos chineses, pelos russos e por muitos países do sul global. Eles estão observando essa nova formação sunita, digamos assim, os 4 sunitas, como uma espécie de aliança para tentar encontrar uma solução dos Estados Unidos contra o Irã. E quem aparece nesse cenário? O Egito, que já é membro dos BRICS, o Paquistão, que pode se tornar membro, e a Arábia Saudita, que ainda está em cima do muro. Estão dentro dos BRICS ou não? Eles mesmos ainda não sabem, porque continuam apostando dos 2 lados o tempo todo. They still don't know because they are hedging all the time. And we have Turkey who's dying to get into BRICS, but of course. E a gente tem a Turquia, que tá louca para entrar no BRICS. Mas claro, ninguém confia no Erdogan. Isso já existe. É algo muito, muito interessante. E foi algo que eu ouvi de algumas das minhas fontes no Paquistão. Eles estão levando isso muito a sério, porque realmente querem entrar no BRICS. E acham que agora estão ganhando reconhecimento por causa da mediação. Eles ganharam esse reconhecimento e disseram, olha, dentro do BRICS, como um dos líderes, estamos tentando nos posicionar como uma liderança não só no sul da Ásia, mas em toda a Ásia. E ainda por cima, somos uma potência nuclear. O BRICS é um território natural para a gente. E o que essa aliança indutivacionista vai fazer em relação a isso? Então veja, tudo pode se inverter em questão de dias, na verdade. Mas as possibilidades são fascinantes. E são reais. São reais. Mas, mais uma vez, quem está no comando, a gente vai ter alguns detalhes extras, talvez não vazados esta terça. Mais uma vez, Rússia e China. Yeah, well, the Pakistan question is very interesting given that CPEC is very big, China-Pakistan Economic Corridor, and what Pakistan has already done to ease the, the relative pain of the blockade for Iran with the land routes and it being very public, right? I mean, it's one thing for that just to exist, but it's another thing for it to be a very public showing and Pakistan not complaining about it, unlike what we've seen with the UAE, which the UAE may vary with the Emirates, may very well further diminish not just the US's position, but also any of these monarchies that want to hedge too far to the US Israeli camp, in that now the UAE is complaining, I don't know if you saw this, complaining that Israel has leaked all... Não sei se você viu isso. Estão reclamando que Israel vazou todos os segredos das conversas, dos planos, de tudo, inclusive dessas reuniões, uma reunião secreta do Netanyahu para tentar intermediar essa guerra. Agora a gente está ouvindo rumores de que muitas dessas monarquias não estão nada satisfeitas com os Emirados Árabes Unidos. E a Arábia Saudita também não está feliz. O Kuwait, pelo que vale, também não está contente. E ninguém ali está satisfeito. Eles não estão gostando nada dessa tentativa de reaproximação, especialmente a Arábia Saudita e os Emirados, que já têm uma relação bem ruim. Mas, de fato, eles não estão gostando do que os Emirados estão fazendo. Então, isso está causando muitos problemas dentro do BRICS, mas também parece uma situação bem desesperada. O Trump está buscando grandes vitórias agora, ou pelo menos a aparência de uma vitória. Ele acabou de bombardear o Níger, um líder do ISIS, que, segundo colegas do DD Geopolitics, talvez nem estivesse mais vivo. E claro, com todos esses rumores sobre bombardear o Irã de novo, fica óbvio que os Estados Unidos estão se sentindo muito inseguros. Eu vejo essa aposta nos Emirados Árabes como o grande intermediário dos Estados Unidos para tentar manter algum tipo de hegemonia regional. É uma atitude super desesperada e parece uma receita para desastre. Mas o que você acha disso? Totalmente desesperados. E eles colocaram todas as fichas no MBZ. Então, o MBZ vai ser o representante deles no Golfo Pérsico.
Eles observaram como a Arábia Saudita está se resguardando. Por enquanto, não estão fazendo nada contra a Arábia Saudita, porque o MBS é esperto bastante para não provocar diretamente os americanos. Mas tem algo muito, muito importante. Os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita e do Irã estão conversando. Isso é extremamente importante. Digamos assim, a coalizão dos 4 sunitas ainda existe e está se fortalecendo. E claro, eles estão olhando para um espaço multilateral para eles seria o BRICS, supondo que alguém confie no Erdogan. Tá bom, ninguém apostaria nisso, certo? Mas a forma como o Paquistão vem ajudando o Irã, na prática, abrindo aqueles 6 corredores terrestres com o Paquistão, e até abrindo o porto de Gwadar para o Irã, e agora Gwadar também funciona como um porto iraniano, isso é enorme. Porque até o quê? Uns 2 ou 3 meses atrás, quando a gente olhava para a situação entre o Mar de Omã e o Mar Arábico, existiam 2 portos competindo a 80 quilômetros de distância. Quando eu estive em Chabahar, foi fascinante. Quando eu estava conversando com o pessoal do porto, eu disse, Gwadar é nosso vizinho. Fica a uns 80 quilômetros daqui e é basicamente um porto muito importante para a China. Mas aí eu olhei em volta e vi alguns petroleiros chineses. Aí eu perguntei, mas o que esses petroleiros chineses estão fazendo aqui? E eles responderam, claro, eles vêm. Toda semana, ou a cada 2 semanas, chega 1 ou 2 petroleiros chineses, obviamente, porque os chineses já estão de olho em Chabahar. Aí eu pensei, uau, então vamos transformar isso também num porto chinês. Do ponto de vista iraniano, Chabahar não vai ser importante só por causa do corredor internacional de transporte norte-sul, mas pode até ser incorporado à nova rota da seda da China. Isso é fascinante. Ninguém, Dani, nem vocês, poderiam esperar que isso acontecesse. E isso mostra muita boa vontade do Paquistão. A relação entre o Irã e o Paquistão agora é provavelmente a mais forte em décadas. Isso é realmente muito bom. E claro, o Irã vai dizer, olha, vamos trazer esses caras para o BRICS também. É algo a que a China diria sim, algo a que a Rússia também diria sim. Mais uma vez, qual vai ser a reação da Aliança Sionista em Dutva? É a Índia. Quer dizer, o ponto aí também é exatamente o que você estava dizendo antes, sobre o BRICS precisar abandonar esse modelo de consenso. Pois é, quando você tem a Índia, claro, com o Paquistão, as relações entre eles nunca são boas por causa de toda aquela história e da situação atual. Aí você tem os Emirados Árabes Unidos, claro. Olha só o que a gente acabou de comentar sobre o papel que eles estão desempenhando. Então, sim, existem atores dentro do BRICS que são o que atrapalham. Eles jogam mais ou menos como a gente diria nos Estados Unidos, travando o processo, bloqueando, fazendo o que a gente chama aqui de obstrução. Ninguém está fazendo um discurso de 23 horas ou sentado na tribuna por 23 horas, mas eles estão tentando fazer algo parecido, que é bloquear qualquer tipo de avanço. E Pepe, durante esse período de hostilidades e de guerra contra o Irã, olha, a forma como o Irã tem falado sobre o Paquistão e até o jeito como o Irã tem se comportado mostra boa vontade. O Irã provavelmente participou de mais conversas com os Estados Unidos do que gostaria, em grande parte porque quer demonstrar respeito ao papel do Paquistão como mediador. Isso dá muito prestígio ao Paquistão e eleva o papel do país no cenário mundial. E eu acho que o Irã também vê isso como algo muito positivo. E claro, a China estava por trás disso desde o começo. Vocês devem lembrar, tenho certeza de que todos lembram, que depois que os 4 sunitas se reuniram pela primeira vez em Islamabad, na manhã seguinte o ministro das Relações Exteriores do Paquistão pegou um avião para conversar com Wang Yi, em Pequim, claro. E os chineses estavam logo atrás, observando e dizendo, ok, vocês precisam se esforçar mais. Aí chegamos à reunião de Islamabad, que, aliás, foi completamente bagunçada pelos americanos mais uma vez.
Mas a China, desde o início, apoiava tudo que o Paquistão estava fazendo para se firmar como mediador confiável. Só que agora, a situação é outra. A gente nem sabe mais se os americanos vão usar os paquistaneses como mediadores. Na prática, me corrijam se eu estiver errado, a diplomacia está morta nesse momento. Sim, sim. Quer dizer, os Estados Unidos, o que foi que o Irã acabou de dizer? Que os Estados Unidos não estão levando isso a sério. Se os Estados Unidos estivessem levando a sério, talvez as conversas pudessem acontecer. Mas não dá para dizer que estão sendo sérios quando vivem falando em bombardear o Irã. Agora estão repetindo os mesmos planos de novo. Tomar o urânio, certo? Atacar os locais de energia. É como se os Estados Unidos estivessem presos num ciclo. Um ciclo. Da última vez que a gente conversou, os Estados Unidos... Bom, para quem presta atenção no que os belicistas andam dizendo, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais está falando que os Estados Unidos estão completamente desgastados militarmente. E aí você teve o Robert Kagan, o principal neoconservador do projeto, chamado Project for a New American Century, explicando num artigo na revista The Atlantic, veja só, justamente uma das principais publicações neoconservadoras hoje em dia, como os Estados Unidos perderam. E não era para defender, como o John Bolton vem fazendo, mais bombardeios. Era para dizer que talvez os Estados Unidos precisem parar, pensar com calma sobre como agir daqui para frente, depois de tudo que aconteceu. O próprio Robert Kagan disse que isso foi um grande golpe, um checkmate do Irã. Quer dizer, é uma nova realidade. É uma realidade completamente diferente. E agora é algo com que eles vão ter que lidar. Mas eu queria ouvir sua reação a isso, porque parece que esse peso está caindo forte sobre os ombros do chamado Império do Caos. Dani e todos vocês assistir a tudo isso daqui, da China, e de perto, do ponto de vista chinês, nem chega a ser patético. Claro, com um tom trágico. Quando a gente olha para todos os milhões de mortos causados diretamente pelo projeto para um novo século americano e por esses neoconservadores sanguinários, é claro, são tragédias em série. Mas o jeito como agora eles fogem, como ratos, porque os planos, todos aqueles planos elaborados, desabaram, é como um final sem trilha sonora. E temos esse cara casado com a mulher que basicamente organizou o Maidan em 2014. Esse mesmo cara que era um ídolo do Barack Obama, que desfilava em Washington carregando os livros do Kagan. Mas tem outra agenda por trás disso, Dani. Tem outra agenda aí. Danny, there's another agenda on it. Basically, they need to reformulate their... Basicamente, eles precisam reformular os planos dessa guerra eterna contra o Islã como um todo, não só contra o Irã. Então eles ainda estão pensando em como vão fazer isso. Pode ser, digamos, um ato temporário de arrependimento. Mas nunca se esqueça, essas pessoas não se arrependem. Essas pessoas são assassinas, são extremamente perigosas. E querem inventar outra coisa, mas ainda não têm nada concreto nas mãos. Eles sabem que essa guerra atual, pelo menos os que têm um QI acima de 50, como o Kagan, já enxergam que é uma derrota estratégica porque até uma criança de 5 anos percebe isso. Mas tudo bem, como é que a gente reformula o projeto para um novo século americano? Eles nunca vão desistir. Nunca, nunca, nunca vão desistir. Então a gente deve encarar esse ato de falso arrependimento com, digamos, barris de sal. False contrition with, I would say, barrels of salt. Então, parece que havia uma narrativa, não sei se você viu, em toda a mídia ocidental, cobrindo a cúpula entre Xi e Trump, dizendo que a China estava ganhando tempo, que a China estava comprando tempo. Mas, sinceramente, eu acho que é o contrário. É mais como se a China estivesse aproveitando o momento. Quando eu estive lá em meados de abril, a sensação era essa. A China está curtindo o momento. As pessoas estão vivendo normalmente. A vida delas está melhorando. Tudo que eu vejo cada vez que vou à China parece igual, ou até melhor. Mas, para os Estados Unidos, parece que é exatamente isso que o país está fazendo agora. É como se
Eu acho que tem uma certa compreensão entre alguns dos chefes do Pentágono de que retomar uma guerra com o Irã traria consequências desastrosas. E é por isso que existe essa demora. Parece que dia sim, dia não tem algum tipo de manipulação no mercado. Vamos bombardear? Não, não vamos bombardear. Vamos bombardear? Não, não vamos. Certo. Mas também com a Rússia, com a China, e na verdade com o resto disso tudo, até com Cuba. Não sei se você viu, mas há muita hesitação até em relação a Cuba. O Robert Gates acabou de aparecer, acho que foi na Fox News, e ele disse: "Ah, sabe, Cuba não é. A única ameaça é se a gente desestabilizar Cuba. Porque aí, se Cuba entrar em colapso, muitos cubanos vão vir para cá. Essa é a grande ameaça." Mas ele meio que deixou passar. Estamos falando da CIA, né? Então, deixar passar talvez não seja bem o caso. Os republicanos no Congresso estão preocupados com a possibilidade de o Trump apertar o gatilho em relação a Cuba, porque isso pode não dar muito certo. E você sabe, as eleições estão a uns 6 meses de distância, talvez até menos. Então, eu acho que os Estados Unidos estão ganhando tempo, tentando entender como é que vão, como você disse, continuar com esse projeto de tentar derrubar o mundo multipolar. Eu acho que eles, sinceramente, ainda não sabem direito como fazer isso. They are absolutely clueless. Eles estão completamente perdidos. E principalmente depois da aula de civilização que levaram em Pequim, que foi basicamente um tapa muito, muito elegante na cara bárbara deles. Eles não vão aprender. É algo inerentemente impossível, psicologicamente, culturalmente, esse mix tóxico de ignorância e arrogância que se alimenta o tempo todo. É impossível para eles entenderem isso. E não é por acaso que o presidente volta para Washington e eles já começam de novo. Tá, precisamos voltar a bombardear o Irã. Isso é completamente insano. Totalmente insano. Mostra que ninguém entendeu o que o Xi Jinping estava dizendo para eles. E antes disso, o que o Putin também já tinha dito. And before, what Putin was telling them as well. É bom, as ações das pessoas. Eu vou continuar, desculpa. Yeah, so we all continue. When I say Então a gente continua. Quando eu digo a gente, na verdade quero dizer nós, a economia global, a independência, o sul global e boa parte do norte global também. Todos continuamos reféns desses bárbaros. E alguns deles agora tentam dizer, olha, não é exatamente o que a gente quer. O caso Kagan, né? Mas do meu ponto de vista, neste momento, é algo tão, parece de outro planeta. Ver todas essas manobras americanas e imperiais a partir da China. It's a outra galáxia. Name. it's beyond, it's another galaxy, in fact. And E eles não se importam. that's even better. They are discussing E isso é ainda melhor. how are we going O que eles estão discutindo aqui é como vamos implementar as metas do plano de 5 anos, que começa agora. É só isso que eles estão discutindo. Eu tive uma reunião de negócios no Bund Finance Center aqui. Não sei se você já foi lá, Dani. É fantástico. Realmente impressionante. E eles estavam dizendo, olha, a gente não se importa muito com todo o resto. Estamos fazendo várias reorganizações internas para aumentar a produtividade, para incorporar inteligência artificial em todos os setores da economia chinesa. Mas precisamos pensar que não dá para ter milhões de pessoas perdendo o emprego. Como é que vamos treinar essas pessoas para os próximos trabalhos e assim por diante? É nisso que eles estão pensando. etc. So this is what they're thinking about. And when you talk to younger people, I had a E quando você conversa com pessoas mais jovens, eu tive uma experiência marcante que ainda vou precisar de um tempo para processar. Eu estava conversando com uma jovem de Xangai, lindíssima, realmente impressionante. Aí eu perguntei se a opinião dela refletia o que pensam as pessoas do círculo dela, os amigos. Ela disse sim, com certeza. O que eu tô te dizendo é o que todos nós comentamos o tempo todo. Eles acham que o governo não dá atenção para eles. Isso é muito sério, porque estamos falando da capital cultural e de negócios da China. Então, se jovens, bem informados, na casa dos 20 anos, já pensam que o governo não se importa com eles, olha, o país vai ter um grande problema pela frente. Essas contradições internas, isso é algo que o Partido Comunista vai ter que enfrentar com seriedade. The Communist Party will have to address seriously.
And of course, the business people say, look, they are E claro, os empresários dizem, olha, a China tem muitos problemas internos, mas nesse próximo plano de 5 anos, a gente vai simplificar tudo isso, porque vamos prestar mais atenção no que precisamos fazer dentro do país, em vez de focar tanto na política externa. Na política externa, eles sabem, o único problema são aqueles bárbaros nos Estados Unidos. Mas eles também sabem lidar com isso à distância, desde que os americanos não venham aqui causar confusão. E foi exatamente isso que basicamente o Xi disse para o Trump. Taiwan é uma linha vermelha absoluta. Nem pense em fazer qualquer coisa a respeito. É isso. O resto tá tranquilo, porque eles têm ótimas relações em todo o sul global. Mesmo com os europeus, eles sabem que a Europa precisa da China. Então não estão preocupados. A política externa deles é, digamos, um movimento constante, firme. É. E dadas o que vocês dizem são broke domestic. Totally. I mean, every time I'm there, that's the narrative I hear. Com certeza. Quer dizer, toda vez que eu tô lá, é essa a narrativa que eu ouço, sabe? Em parte porque o desenvolvimento da China acelerou demais e áreas como tecnologia ficaram extremamente competitivas. Existe essa pressão, todo jovem quer trabalhar no setor de alta tecnologia, e isso acabou virando um excesso. Então tem um monte de jovens nesse meio, e agora é preciso prestar atenção nisso. A China fala o tempo todo em desenvolvimento de qualidade, né? Qualidade de quantidade. Agora existe esse movimento em direção a um desenvolvimento com mais qualidade. E eu acho que é aí que vai ter que vir o esforço agora. Os jovens vão precisar ser convencidos de que existem outros lugares para ir, que podem ser tão lucrativos quanto, ou talvez não tanto, mas que são igualmente importantes para se envolver. Esse é o grande problema que eu vejo com os jovens chineses. Eles sempre dizem, não tem emprego suficiente, não tem emprego suficiente. E em boa parte, é porque eles não querem mais fazer os trabalhos que os pais faziam. Eles não querem isso. Não querem trabalhar em fábricas. Mesmo que trabalhar em fábrica seja algo aceitável, mas eles não querem. Eles querem estar, sabe, na Tencent, ou no Ant Group, ou em alguma dessas empresas. Mas nem todo mundo vai conseguir estar lá. Não dá. Então, é uma grande dificuldade. Uma dificuldade que vai ter que ser enfrentada. Danny, não sei se você viu, mas tem um vídeo do Jensen Huang. Alguém mostra para ele o Huawei. O celular da Huawei. O celular dobrável triplo da Huawei. Aliás, eu estive aqui no ano passado. Ele foi lançado no ano passado, então já é notícia bem antiga. Ele ficou impressionado quando viu o dobrável triplo da Huawei. Ele falou assim, o que é isso? Incrível. Não, é incrível mesmo. É incrível. Pepe, a gente tem uma pergunta do público que eu acho muito boa, porque é algo que precisa ser discutido mais, e depois a gente já pode encerrar. O Richard Adams pergunta, existe algum plano? Sim, os diplomatas dos Estados Unidos, se é que dá para chamar de diplomatas, mas sim, a delegação americana pareceu meio perdida. Só que a Chevron, a ExxonMobil e a BlackRock estão batendo recordes de lucro. E agora surgiu esse argumento. E isso é 100% verdade? Surgiu esse argumento de que o que os Estados Unidos estão fazendo está dando certo por causa dos bloqueios e do mercado de petróleo. Sabe, tem um imposto sobre o petróleo da Rússia, tem um imposto sobre o petróleo do Irã e também da Venezuela, claro. E isso está dando certo. É um sucesso para os Estados Unidos, porque eles estão tendo lucros recordes. E olha, com o gás natural liquefeito, e claro, a BlackRock também está sempre batendo recorde de lucro. Mas o que você acha disso? Porque, bom, sim, dentro do capitalismo monopolista global, o lucro é realmente a única coisa que importa. Mas eu acho que as contradições são um pouco mais complexas do que isso. Qual é a sua opinião sobre essa questão? What's your thoughts on this question? Well, basically, hypercapitalism, the only thing that matters is profits. And the only thing that matters for them is Wall Street. Absolutely. So why Larry Fink was in this delegation that came here? Because he wants to open up the Chinese market for BlackRock and for Wall Street.
The Chinese didn't even bother to talk to him in detail. And one of the business people here, he said, maybe the Chinese are going to open an office of BlackRock in Hainan Island. Okay, you stay here, you do your business here in our offshore island, and that's it. Forget about getting inside the Chinese financial market. Because they know what BlackRock means, of course. So, but the only thing that matters for all these people, yes, they are making a lot. Mas o que realmente importa para toda essa gente? Sim, eles estão ganhando muito dinheiro em todo lugar, sem dúvida. E é aí que está a diferença entre esses gigantes corporativos oligárquicos americanos e os gigantes chineses. Os chineses estão de olho no mundo todo, claro, e agora já têm presença em todos os continentes, mas o foco deles ainda é o mercado interno. E isso é simplesmente impressionante. Ontem eu vi um dos SUVs mais modernos que existem. Eu olhei e pensei, uau, parece que vocês já estão em 2030 quando a gente vê algo assim. O pessoal no Ocidente nem imagina que coisas desse tipo já existem. E já estão aí nas ruas de Xangai, sabe? E agora a gente tá vendo nas ruas de Pyongyang e da Coreia do Norte. A Reuters ficou chocada ao perceber que tem carros elétricos por toda parte. E todos são chineses. Tipo, uau, como assim? Os países que fazem fronteira estão simplesmente trocando automóveis. Que coisa absurda, né? Mas sim, é isso que está acontecendo. E boa parte do mundo está se beneficiando dos carros elétricos chineses, enquanto os Estados Unidos ficam aqui, isolados, se assustando e se tirando do próprio mercado. É isso. Dani, aquela fronteira no rio Yalu, em breve o lado norte-coreano vai começar a aparecer com a China. Eu fiz esse trajeto de trem em 2010, faz tempo. Naquela época, a gente saiu de Pyongyang, cruzou o rio Yalu e depois teve que trocar de trem para seguir até Pequim. Do lado norte-coreano, não tinha nada. E do lado chinês, claro, aquela mega cidade típica da China. Em pouco tempo você vai ver isso também do lado norte-coreano, porque essa fronteira vai deixar de ser uma fronteira. Vai ter movimento de negócios para lá e para cá. Com certeza. Que ótimo. É incrível mesmo. Eu já estive em Jilin, não cheguei perto da fronteira, mas fui para Changchun e para Siping. E sim, dá para ver, dá para entender. E sabe, essa é a região também. Quer dizer, antes era uma área extremamente pobre, mas agora é onde fica boa parte da infraestrutura de transporte. É lá que muita coisa está sendo construída, na verdade. Pois é, faz todo sentido a RPDC querer participar disso, ainda mais com preços altos. Esse é o benefício. É por isso que a China está crescendo small. That's the benefit. I mean, that's why China is blowing up. And coordinated with Russia, Danny, as well. E também estão se coordenando com a Rússia, Dani. Ah, sim. A Rússia e a China estão se coordenando com a Coreia do Norte. Então eles vão eletrificar a Coreia do Norte. E eu diria, mais cedo do que tarde, vai ter trem de alta velocidade por todo o país. E não esquece, a fronteira entre a Rússia e a Coreia do Norte tem 120 quilômetros. Fica praticamente ali do lado de Vladivostok. É literalmente na esquina. Esse é um tema que eles discutem todo ano no Fórum de Vladivostok. Algumas das mesas redondas mais interessantes lá são justamente sobre isso. Ok, vamos criar nossos corredores de conectividade aqui. E isso envolve basicamente a Coreia do Norte, a China, a Rússia, o Extremo Oriente Russo, e a partir daí seguindo pela Transiberiana ou internamente até o oeste da Rússia. Ou seja, a Coreia do Norte vai ter acesso ao mercado russo e, se quiser exportar, até além disso. Fantástico. And even beyond, if they want to export. Fantastic. Yeah. Well, I'd say that's the plan. The plan is, Bom, eu diria que esse é o plano. O plano é que, sabe, a BlackRock, a Chevron, a ExxonMobil, elas vão fazer o que tem que fazer. E muitos americanos vão ter que lidar com isso e enfrentar essa situação. Mas veja, a China e a Rússia são os verdadeiros pilares do mundo multipolar. Elas vão cuidar dos próprios interesses. E eu acho que a ideia é justamente essa. Fazer isso para se tornar algo parecido com o que o Irã se tornou hoje em muitos aspectos. Mas a China, ainda mais. Países que são extremamente difíceis de derrotar militarmente. E é disso que os Estados Unidos estão falando.
militarily, which is all the U.S. They're can try to do. sovereign, exactly, because they're independent and sovereign. Exatamente porque eles são independentes e soberanos. Duas palavras-chave mencionadas por Vladimir Putin quando ele se dirigia a Araxi, em São Petersburgo. Soberania e independência. É isso. Essa é a definição de um sul global que funciona, que tem força. That works, that has punch. Well, Pepe, Bom, Pepe, foi uma ótima conversa. Quero garantir que todo mundo saiba que o artigo que você escreveu sobre a cúpula Xi-Putin, quer dizer, Xi-Trump, essa outra já ficou na minha cabeça. A cúpula Xi-Trump está na descrição do vídeo, junto com todos os links para encontrar o Pepe Escobar, incluindo o Telegram e a conta dele no X. Obrigado. Pessoal, não esqueçam de deixar o like antes de sair. Amanhã eu volto com o nosso amigo em comum, Mohamed Marandi, ao meio-dia, horário do leste dos Estados Unidos. E quero agradecer a todos que mandaram superchats, a todos que assistiram hoje, aos moderadores também. Todos os links para apoiar o canal estão na descrição do vídeo. E até a próxima. Pepe, alguma palavra final? Well, and until next time, Pepe, any last words? Well, from Shanghai, it's great because I'm gonna. Olha, aqui em Xangai tá ótimo, porque vou passar um tempo por aqui antes de voltar para Moscou, ou talvez para o encontro de São Petersburgo, que acontece no começo de junho. Então vou ficar aqui até o fim do mês. E é ótimo, porque posso explorar as áreas de Xangai que estão se desenvolvendo rápido, as novas, ver o que o governo local está fazendo e tudo mais, e ficar bem, mas bem longe de todos esses horrores no Ocidente. Sem falar na gastronomia. Acabei de voltar de um jantar absurdo de Xiaolongbao. Pois é. Xiaolongbao dinner. There you go. Yeah, nah. Okay. Oh, there's Não, existem poucos lugares no mundo mais distantes do Ocidente do que Xangai. Então você tá seguro lá. Certo, pessoal? Não esqueçam de curtir antes de a gente encerrar. A gente se vê de novo amanhã, ao meio-dia, no horário do leste. Tchau, tchau. See you again tomorrow, 12 p.m. Eastern Time. Bye-bye. Bright World.